Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Sejamos uma igreja missionária em saída e vamos lutar pela libertação de todos os nossos irmãos e irmãs que sofrem na opressão. No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Naquele tempo, Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Aí lançou os olhos para tudo o que o cercava. Depois, como já fosse tarde, voltou para Betânia com os 12. No outro dia, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. E disse à figueira: jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram essa maldição. Chegaram a Jerusalém e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que no templo vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos trocadores de moedas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que ninguém transportasse algum objeto pelo templo, e ensinava-lhes nestes termos: não está porventura escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas ouviram-no e procuravam um modo de o matar. Temiam-no, porque todo o povo se admirava da sua doutrina. Quando já era tarde, saíram da cidade. No dia seguinte pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste? Respondeu-lhes Jesus: tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte: levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá, tudo o que disser obterá esse milagre. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido e vos será dado. E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes tampouco vosso Pai que está nos céus, vos perdoará os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. E foi com os 12 apóstolos, voltou de Betânia com os 12 apóstolos. E na primeira parte é a maldição da figueira. E Jesus viu uma figueira e foi até lá. Olhou, mas não tinha figo nenhum. E disse à figueira: jamais alguém coma fruto de ti. Por que Jesus disse: jamais alguém coma fruto de ti? Fazendo uma análise literária na realidade que transparece em nosso cotidiano, quem produz fruto somos nós, frutos e frutos saborosos, para que todos se alimentem,
para que todos vivam a fraternidade e vejam o sabor dos frutos que nós estamos produzindo, isto é, as boas obras, a fraternidade com os nossos irmãos e irmãs. Na primeira parte é a maldição da figueira, que traduzindo, fazendo uma análise literária, Jesus está chamando todos à oração para produzir frutos e boas obras para toda a gente se alimentarem. A segunda parte é a purificação do templo. Jesus chegou com os apóstolos em Jerusalém e entrou no templo. E lá, o templo, estavam fazendo do templo uma casa de comércio, vendendo bois cheios de moeda. Jesus expulsou todos do templo, porque o templo, uma igreja, é local de oração e adoração, não para vender as coisas, não para ficar conversando, trocando ideias. É local de adoração e oração ao Senhor. E Jesus cita lá do profeta Isaías: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Está falando da igreja. É a casa de oração, o lugar para todos se orar e adorar o Senhor. E o nosso corpo, o corpo de cada ser humano, é templo do Senhor. Também temos que respeitar o nosso corpo, cuidar muito do nosso corpo, que o Senhor habita no corpo de cada ser humano. Tenhamos amor, que nosso corpo é templo, é morada do Espírito do Senhor. Nesse local do templo, Jesus está falando do templo da igreja, o local de adoração e oração, e do templo, o nosso corpo. O templo, o nosso corpo, que é a morada do Espírito do Senhor. Jesus cita lá no final do segundo Isaías e também no profeta Jeremias, que fizestes dela um covil de ladrões. Nessas perícope do profeta Jeremias, Jesus está falando porque no templo estavam fazendo um local de venda, vendendo as coisas na igreja, vendendo as coisas e fazendo o que não pode. Por isso que cita lá a perícope do profeta Jeremias. E muitos procuravam matar o nosso Senhor Jesus Cristo, mas tinham medo dele, pela sua doutrina, pelo o que ele estavam ensinando, admiravam de sua doutrina, todos os milagres que estavam acontecendo. E na terceira parte, é fé em Deus e poder da oração. Tenhamos fé profunda, e rezemos com amor e confiança. Nessa terceira parte, transparece a realidade da primeira parte da figueira, que a figueira, na realidade, essa figueira, traduzindo, somos todos nós que temos que produzir frutos e frutos saborosos, boas obras para todos se alimentarem. Fé em Deus. Quem tem fé em Deus, ama a Deus sobre todas as coisas, tem fé, confia em Deus, crê com toda a confiança, com toda a sabedoria, com todo o entendimento e reza, está guardado e fortalecido para sempre. Tende fé em Deus. É a metáfora dessa terceira parte. Tende fé em Deus. E Jesus declara: quem tem fé em Deus pode dizer a um monte, a uma montanha: levanta-te e lança-te ao mar. Se não duvidar no seu coração, mas acreditar, tiver fé, o milagre vai acontecer. Quem tem fé
está subindo numa montanha, pode dizer a montanha, levanta-te, a montanha vai nascer no mar. Não que vai acontecer. Fazendo uma análise literária, Jesus está falando, quem tem fé está guardado e fortalecido para sempre, que o milagre acontece, chuvas de graças e chuvas de bênçãos estão acontecendo. Que todos sejam prudentes, que todos tenham fé e rezem com amor e confiança. Quem tem fé, o que pede ao Pai, ao Todo-Poderoso, princípio sem princípio, recebe. E Jesus fala também do perdão, concluindo a boa notícia de hoje. Perdoar todas as pessoas. Perdoai e sereis perdoados. Quando vamos rezar, temos que fazer uma análise em nosso interior, como nós estamos vivendo a convivência com as pessoas no nosso cotidiano. Se tiver alguma coisa que nos ofendeu, temos que perdoar, que quem perdoa é perdoado. Perdoai e sereis perdoados. É a fé, ter fé, rezar com toda fé, com toda sabedoria, com todo entendimento, perdoar todas as pessoas, amar todas as pessoas igualmente. E pede o que quiser ao Pai, ao Todo-Poderoso, e recebe. Perdoai e sereis perdoado. É a purificação, é a penitência, é o perdão dos pecados. Que todos saibam perdoar o próximo e amar todas as pessoas igualmente. Que a Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie toda a gente, que toda a gente caminhem juntos, lado a lado, na verdade e na justiça, e façam tudo o que Cristo está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Lembrai-vos, ó piedíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica ao Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, Maria Imaculada nos socorra e nos proteja, hoje e sempre. Paz e bem.